Bom, vamos lá. Falando das cirurgias torácicas, então, e em relação à questão das cirurgias robóticas, qual que é essa relação? Bom, a cirurgia robótica é uma cirurgia que veio para gerar mais segurança, né. Por quê? A cirurgia robótica é usada em todas as escalas, né, urológica, proctológica, cabeça e pescoço, torácica, e o princípio disso tudo veio a partir da urologia, né. Então hoje a cirurgia robótica para correção de próstata, ela é o primeiro é a primeira escolha, assim. Por quê? A cirurgia robótica, ela tem uma capacidade muito grande de movimentação, né. As pinças, elas fazem, o movimento igual ao do braço humano, então ela tem o movimento de cotovelo, tem o movimento de punho, e o movimento de mão e punho é 2 vezes maior que o braço humano. Você pode trabalhar, ao invés de 2 braços, a gente comanda até 3 braços. E você comanda uma câmera que tem uma visão 3D, que te dá uma visibilidade absurda. Então, com isso, você ganha dinamismo dentro de um processo cirúrgico, né. Você pode escolher a faceta que você quer liberar daquele vaso grande, daquela artéria, e angular do jeito que você quer. A cirurgia minimamente invasiva hoje, ela tem a videocirurgia e a cirurgia robótica, né? Uhum, E a outra cirurgia normal, que é a cirurgia aberta. Então, a grande diferença da cirurgia aberta para as cirurgias minimamente invasivas são os cortes, uhum, né? A cirurgia aberta é um grande corte no tórax, aonde você faz um grande corte entre as costelas e você tem que abrir toda essa estrutura para trabalhar com as 2 mãos lá dentro. uhum. A cirurgia minimamente invasiva e a robótica, os cortes são menores. Então, em termos de corte, as duas vídeo e robóticas são similares. Quando você olha pelo outro espectro, é a cirurgia aberta, o homem controla as pinças lá dentro. A cirurgia por vídeo, o homem controla as pinças que só abrem e fecham os dedos. Uhum. Não dobra punho, não tem cotovelo, não tem nada. E a cirurgia robótica é o diferencial dessas duas, porque o homem controla uma máquina muito mais capaz que o próprio homem, Uhum. entendeu? Então, você com isso, você ganha, assim, elementos de segurança, você tem menor taxa de sangramento, você tem menor taxa de conversão de uma cirurgia minimamente Uhum. para uma cirurgia aberta, Uhum. porque você tem mais controle interno, você consegue fazer cirurgias muito mais complexas do que pela vida, Uhum. e ela é esse é o grande detalhe, a cirurgia robótica é muito mais reprodutiva Uhum. do que as outras cirurgias. Por quê? Porque o elemento principal é o robô, e ele tem por si só uma capacidade igual em qualquer centro, né. Uhum. Eu faço parte aqui da clínica tóraco-pulmonar, aqui em Jaraguá do Sul. Eu trabalho e criei a clínica já há mais de 22 anos já, trabalhando com cirurgia minimamente invasiva por vídeo, e há uns 3 a 4 anos, assim, 5 anos, eu comecei com a cirurgia robótica e consagrei com a cirurgia robótica na pós-graduação do Einstein. Então, isso me fez fazer parte do Hospital Albert Einstein e de outros hospitais, como o Hospital Santa Isabel, em Blumenau, Uhum. os hospitais de Joinville, Hospital Marcelino Champagnat e Hospital Pilar de Curitiba. Então, eu acabo operando em todos esses locais quando o paciente faz uma opção. Então ele pode optar: não, eu tenho familiares em Curitiba, ou eu tenho familiares ali, ou eu prefiro aqui, ou eu quero a retaguarda Einstein. Então eu consigo migrar e Uhum. faço o procedimento em qualquer um desses hospitais. E com isso, a gente consegue, assim, entregar uma qualidade para o serviço da tórax pulmonar muito grande, né? Uhum. Porque hoje a gente tem no espectro das possibilidades da cirurgia robótica, dentro do tórax, a gente consegue trabalhar enormemente nas cirurgias mínimas do câncer de pulmão, fazendo Uhum. retirada menor que um pedaço inteiro do pulmão, Uhum. só
com a lesão, então a gente chama de ressecções sublobares, porque o lobo é um pedaço, vamos dizer, o pulmão direito tem 3 lobos, lobo superior, médio e inferior, Uhum. e o esquerdo tem 2, superior e inferior. Só que cada lobo tem vários pequenos segmentos, Uhum. que eu posso preservar hoje com a cirurgia robótica. Então, no câncer de pulmão, ela é primeira linha. Uhum. Nos cânceres em geral, do mediastino, como timoma, como doenças relacionadas àquela doença que dá fragilidade, que é a miastenia graves. Então, esses locais mais escondidos para a cirurgia robótica é fundamental, porque o ângulo que as pinças podem gerar são enormes. Você pode extravasar isso para a cirurgia do câncer de esôfago, que você trabalha com a robótica de maneira perfeita. Uhum. Saindo um pouco do espectro dos cânceres, né? A correção da síndrome do desfiladeiro torácico, que é uma compressão dos nervos que saem do pescoço e vão para o braço, dando alteração de sensação, de dor, de Uhum. formigamento nos braços, ou até mudança de coloração por compressão Uhum. dos vasos, justamente na passagem na primeira costela, nesse eixo de mudança do pescoço, clavícula, primeira costela, muitas vezes você tem que tirar a primeira costela para liberar a passagem Uhum. e o desfiladeiro se desfaz. Quando a gente usa a técnica robótica, a segurança é muito grande, né? Uhum. Ah, a primeira cirurgia robótica para síndrome do desfiladeiro eu fiz com a equipe da Blue Thorax ali em Blumenau, e realmente é um benefício para esse tipo de patologia, né? Uhum. Quando a gente analisa outras formas, assim, o diafragma é um dos principais músculos da respiração, né? Mas ele precisa estar funcionante. Então, quando a gente inspira, o diafragma baixa, quando a gente expira, o diafragma sobe. Muitas lesões fazem a paralisia de um desses diafragmas e ele perde a força. E aí o abdômen empurra todas as vísceras para cima. E a pessoa tem dificuldade, muitas vezes, até de amarrar o sapato. Uhum. Então, com a cirurgia robótica, você consegue fazer a recolocação desse diafragma no ponto e ganhar toda a cavidade de novo Uhum. para o doente. Então, esse mundo que a cirurgia robótica traz é incrível, né? Nas doenças infecciosas, como aquelas alterações que geram, assim, em algum momento da vida, a pessoa teve muita tosse. Ah, quando criança, minha filha tinha muita pneumonia, vivia tossindo, estava sempre cheia, e você não trata direito isso. Uhum. E aí, as tubulações de ar, chamada broncos, elas muitas vezes ficam dilatadas, estragadas, e fazem as tais das bronquiectasias, que são muitas vezes curáveis quando elas estão só em um ponto. Tipo, só no lobo inferior do pulmão direito existe uma destruição dos brônquios e o indivíduo fica tossidor crônico com catarro e fazendo reinfecção de montão. Então você pode ir ali e tirar só aquele segmento Uhum. que você elimina o processo. Uhum. Grande problema dessas infecções não tratadas é que elas podem migrar do lobo inferior para o lobo médio, para o lobo superior, para o pulmão Uhum. esquerdo, e aí chega no momento que você não tem mais Uhum. cura. Uhum. Você precisa muitas vezes até de um transplante pulmonar. Uhum. Então, são elementos que se somam, né, dentro da especialidade da técnica robótica que facilita você encontrar a solução de forma minimamente invasiva para diversas patologias, né? Uhum. Esse mundo é real, né? Ele Uhum. já está acontecendo, né? Uhum. A gente diz, não, isso no futuro pode vir. Não, isso é real. A gente tem mais de 100 aparelhos robóticos já espalhados no Brasil, né? Uhum. Então isso está fazendo parte da rotina e é uma segurança sine qua non para todo o procedimento cirúrgico, Uhum. né? Eu vejo como no futuro ela vai superar a videocirurgia, porque a reprodutividade dos percentuais de sucesso com Uhum. essa técnica são muito grandes, Uhum. entendeu? Então, a cirurgia que eu faço aqui é a mesma que um colega faz em Miami, ou que Uhum. faz na Mayo Clinic, ou que faz em Harvard. Uhum.
ou que faz no Einstein, Uhum. entendeu? Por quê? Porque é um processo reprodutivo fácil, a tecnologia te permite isso, né? E com a inteligência artificial, com tudo que você agrega, né, junto com essa plataforma, porque não vem só a plataforma, mas vem o treinamento de todos que estão trabalhando ali, o auxiliar, o anestesista, a instrumentadora, todo mundo tem um enfoque para essa técnica diferente. Então, até o fluxo do hospital se torna Uhum. mais atraente, porque ele quer que esse fluxo dê certo, entendeu? E a técnica não permite que você não saiba um pouquinho, nem que o auxiliar, nem que o engenheiro do hospital saiba um pouquinho. Então, todo mundo tem que saber muito. Então, parece que você consegue fazer um cone de especificidade para aquele momento tão importante, que é um momento assim de ouro para o doente, né? É o momento que realmente está entre a vida e a morte, né? Porque a cirurgia tem um risco, né? Claro que quanto a gente minimiza esse risco, esse é o sucesso, né? O fruto melhor é esse ambiente, né? Máximo benefício, mínimo risco, né? E para o paciente, com certeza, inúmeros benefícios, né? Mas provavelmente a própria recuperação também acaba sendo muito mais rápida, por menos espaços de cortes e tempo de Sim, cirurgia. sim. Tempo de cirurgia ele se mantém um pouco, porque muitas vezes a cirurgia é difícil, né? Então você consegue ganhar algum tempo cirúrgico? Sim, né? Você consegue ganhar, né? Porém, exemplo, a cirurgia de 2 semanas atrás era uma ressecção do lobo inferior do pulmão direito para um câncer de pulmão, né? Numa paciente de 56, 57 anos. E a cirurgia levou umas 4 horas, ok? Tá? E a paciente, assim, com 2 dias, estava em casa, né? Uma cirurgia grande. Existe uma diminuição do processo inflamatório, existe uma diminuição da perda de sangue e há uma recuperação mais efetiva, pelo que eu vejo, assim, quando eu comparo a cirurgia minimamente invasiva por vídeo e a cirurgia minimamente invasiva pela técnica robótica. Então, isso a gente acaba vendo, né? E a gente fica assim, meu Deus, né? Será que isso cabe para mim, né? Será que eu... Na verdade, existe hoje uma grande possibilidade para você fazer, né? Muitas vezes você acha que é muito diferente em termos de valores ou isso, aquilo, e muitas vezes nem é, né? Por isso que o que importa não é definir a cirurgia em si, mas é entender todo o teu processo, a tua doença, e aí sentar assim, com os pés no chão, ver as possibilidades que você tem, as possibilidades de técnicas de tratamento, medicações, que muitas vezes a cirurgia nem se encaixa, né? Por isso que o principal é fazer uma boa consulta, né? Ter uma boa orientação, ter um know-how ao ponto de você dizer, não, eu quero isso porque realmente eu sei que cabe no meu entendimento, no meu poder, e a minha segurança é essa, né? E muitas vezes, assim, como eu converso de uma maneira super explícita sobre todos os detalhes, né, que a gente vai passar a partir de um diagnóstico, seja benigno ou maligno, né? E quando eu muitas vezes termino de expor os benefícios de uma, os malefícios de outra, a pessoa diz, não, eu não quero nada menos do que a cirurgia robótica, porque eu não quero esse percentual de risco a mais, né? E muitas vezes, assim, se você talvez não explica direito, a pessoa nem sabe a diferença. Ele diz, não, para mim tá bom assim, aberta mesmo, ou fechada, ou minimamente. Então, eu acho que o principal fator que define é uma ótima consulta e uma ótima relação médico-paciente, né? Para trazer segurança para o paciente. Segurança para todos, né? E principalmente para o paciente, que é o principal elemento de toda essa história, né?
E é muito bom, doutor, você trazer, porque às vezes a gente está aqui em Jaraguá, a nossa cidade muito evoluída, mas às vezes a gente ainda tem esse pensamento de que isso só acontece em cidades grandes, né? É, a gente tem um ponto, assim, bem importante, assim, né, Jaraguá não tem um sistema robótico, né, Uhum, isso é uma coisa que a sociedade, os hospitais, eles vão acabar tendo, né. uhum, Claro que esse é um ponto, assim, que nunca me a não me afeta, né. uhum, A partir do momento que a cirurgia robótica se instalou, se definiu e começou a dar o pulo, né, eu não podia não ter esta opção para dar para os clientes que me procuram, né. uhum, Então isso para mim, esse território, para mim, hoje em dia, a grande Jaraguá, ela uhum, vai de São Paulo, né, até Florianópolis, esse limite uhum, não faz a diferença, né. E uhum, assim, com o trabalho da tórax-pulmonar em criação de um sistema facilitador para as pessoas irem para esses uhum, pontos, a gente acaba tendo, assim, uma eficácia muito uhum, grande, podendo escolher, caso por caso, aonde o paciente vai ser melhor encaixado. uhum, Então isso é um grande diferencial, né. Até das pesquisas científicas que a gente está desenvolvendo é um estudo hã, multi-hospital, assim, que vai englobar o Einstein, vai englobar o Hospital Marcelino Champagnat e está englobando o Hospital Santa Isabel, uhum, né, que é uma análise, assim, de efetividade e eficácia das cirurgias com menos de 100 quilômetros uhum, que o indivíduo precisa viajar e com mais de 100 quilômetros. Se isso há algum diferencial, uhum, se há alguma perda, né, para o indivíduo que faça a escolha. E o que a gente tem com a toda a pesquisa e também com o questionário que foi encaminhado para todos os pacientes, é que há uma ausência de risco para o paciente. Então, isso está dentro daqueles trabalhos científicos que muitas regiões acabam tendo, né? Porque não é todo local que você tem um centro que faz tudo, né? Então, uhum, muitas vezes o indivíduo acaba tendo que viajar para fazer tal cirurgia, vai, principalmente nos Estados Unidos é muito uhum, assim, né? uhum, Você tem que viajar para a capital, você tem que viajar para aquele uhum, centro para fazer. uhum, Então tem muitos trabalhos assim que apoiando essa assertividade. E isso daí é um elemento que impulsiona, né? Porque a gente está com uma equipe de cirurgia robótica em Jaraguá do Sul, né? Que trabalha com a parte de urologia, trabalha com a parte de cirurgia geral, de oncologia, toda mobilizada, né, e acabando, assim, entregando para os doentes essa possibilidade, uhum, né, à espera de que, os hospitais aqui veem essa demanda uhum, e ofereçam essa tecnologia uhum, para nós podermos, então, para aqueles que não querem sair daqui, fazer essa uhum. técnica e essa cirurgia aqui também, né.